Tamo começando, como é que tamo? Tamo começando. Rapaz, essa semana foi boa, hein? Vou começar pelo mais leve. É, a Indonésia, né? Dos protestos indonésicos. Vou, vou que. Vou pegar. Ó, já tá na Wikipedia, rapaz. Vamos pegar o Wikipedia. Como é que tá na Wikipedia? Porque, assim, a curto prazo, a Wikipedia é uma merda pra você. Como é que é? No imediato, né? A Wikipedia é uma merda para você pegar a informação. A longo prazo, como por exemplo, sei lá, como é que chama aquele cara? O Idi Ali, Idi Ali, Idi Amin Dada. Pega o Idi Amin Dada. Aí dá pra você ter uma noção mais ou menos de como ele era. Idi Amin nasceu em Kampala, em uma tribo Kakwa, e uma mãe Lubara, um pai da tribo Kakwa. Aí dá pra você ter uma medida mais ou menos do cara, de como é o Idi Amin Dada. Já, vamos pegar aqui agora o Olavo de Carvalho, Olavo. Aí você pega o Olavo aqui no, aqui no Wikipedia. Ah, é. Ah, Olavo de Carvalho foi um jornalista, escritor, nananã, ó, reconhecido como notório teórico da conspiração no Brasil, com expressiva influência na extrema-direita, sendo apontado como um dos responsáveis pelo surgimento da nova direita. Assim, dessa aqui, dois é verdade, que ele era, né, realmente o teórico da conspiração e ele vamos pôr, ele foi o parteiro da extrema-direita nova, da nova direita, aliás. Da extrema-direita, não, da nova direita. Extrema-direita, né? Que extrema? Qual direita que não é extrema para a esquerda, né? Então, é aquilo, né? Aqui eu acho mais engraçado. A escola organizou eventos, palestras e dois seminários. O primeiro, pequeno seminário de astrologia, em fevereiro de 79 e o segundo de setembro. Acho que tem uma aqui que ele é astrólogo. Deixa eu ver. Ataques ad hominem, sendo que o cara atacava literalmente. Ele não só atacava, como argumentava. É porque você tem que colocar assim: se ataca, o Olavo fazia como? Ele atacava, argumentava e atacava. A tática tem que ser o contrário: tem que argumentar, atacar, argumentar. E o mais engraçado, né? Ele foi. Mesmo ele. Mesmo ele, nesses padrões, né, que eles colocam ele ainda continua sendo muito influente até hoje, até porque ainda existe o bolsonarismo. Né? E assim, os caras podem dizer o que for, mas ele não era um mediano, não, cara. Ele não era um homem mediano, não. Então, assim, sim, ele foi influente, velho. Mas é engraçado que ele chama de astrólogo, mas astrologia, os caras chamam de astrólogo como se ele fosse um. Como se ele fosse um. Como é que é o nome? Como se fosse pejorativo. Você quer astrologia? Tá mil anos no mundo. Todos os grandes do mundo tinham um pouco de astrologia, até Aristóteles, tá ligado? Tipo assim, foi considerado uma merda no século XX pra cá. 19 pra cá. Então, assim, porque foi realmente se transformando na merda. Estão sendo realizadas, estão a ser realizadas manifestações antigovernamentais públicas lideradas
por estudantes em várias cidades da Indonésia. Foram lançadas a partir de 17 de fevereiro de 25 pela União de Estudantes da Indonésia, um conjunto de associação de estudantes individuais. De acordo com o coordenador central, Ben-Si Erianto, a aliança havia convocado protestos em todo o país nos dias 18 e 17 de fevereiro, cancelados em Jacarta. Enquanto eles realizariam o protesto centralmente em Jacarta nos dias 19, que foi cancelado, e 20 de fevereiro, a coalizão da sociedade civil também convocou civis para participarem da manifestação em 21 de fevereiro após as orações de sexta. A BEM-CI projetou cerca de 5 mil estudantes participariam dos protestos e também ameaçaram novas ações se o governo não reagisse positivamente. A segunda onda de protestos começou em março de 25, após a ratificação da recém-revisada Lei das Forças Armadas Nacional da Indonésia, que aumentou o número de cargos civis que os soldados podem ocupar de 10 para 14. De modo geral, a maioria dos protestos ocorrem em frente aos prédios das respectivas legislaturas, nacional ou regional, com seus participantes geralmente vestindo roupas pretas, marcadas pela queima de pneus usados e confrontos com policiais. Os protestos. E detalhe, tá igual Far Cry, cara. Eu vou pegar uns vídeos aqui da Indonésia. Acho que eu tenho que não. Não. Tá igual Far Cry, velho. Igual, cara. Igual, igual, igual. Muito bom. Igual, igual, igual. Tentar chegar no outro perfil aqui. Tentar achar aqui no. Como é que é? Khadga Prasad Oli estava no poder desde julho do ano passado. De 2008 para cá, o Nepal teve 14 primeiros ministros. Essa instabilidade política, aliada à crise econômica, já gerava insatisfação no país. Mas o estopim para uma onda de protestos, organizada sobretudo entre os mais jovens, foi o bloqueio ao acesso a várias plataformas de mídias sociais, como É, assim, o mais engraçado disso tudo é que o pessoal da direita fala que eles. Esse parágrafo não me estranho, já vi esse filme. É, os caras estão protestando em favor das big techs. Como é que os caras comentavam? Em favor da. Como é que é o caralho da palavra, porra? Nossa, esqueci, velho. Em favor de big tech, tipo. Tipo aquela porra lá, como é que é o nome, porra? BlackRock, tá ligado? Família Rothschild. Eles estão protestando em favor desse pessoal. Só que eles não percebem que. Só que eles não percebem que os pessoal já tava sendo controlado, cara. Então, assim, eles não estão lutando a favor disso, eles estão lutando a favor de liberdade. Então, não é isso, né? Sobre isso. E é isso, cara.
É, é isso, mano. Protesto no Nepal. E o governo de lá era como comunista! Uma estátua comunista! Isso, era comunista. Comunista. E eu quero ver, velho, o desenrolar da trama, né? Vamos ver. É assim, é como aquela lei ali, que negócio fala, né? Não tem um intelectual que não. Como é que é? Não tem uma revolução que não foi feita pela burguesia, tá ligado? E estão usando, maneira, eles estão usando o bagulho do One Piece, cara. Os caras estão usando o bagulho do One Piece, aí. Loucura. Ou seja, transcendeu a matéria. Quer dizer, transcendeu o imaginário, transcendeu o negócio, foi pro imaginário e tá na realidade. É isso, né? É isso aí, né? Nosso, nossos queridos Ne Nepal, que mora no Nepal o quê? Quem mora no Nepal é nepalês, né? Nepalesa. Eu quero pegar um vídeo, rapaz, do tumulto, rapaz. Aqui, ó. Esse cara, pô, que eu vi, ó. Tá igual o Far Cry, viado. Nossa, tá focando não, velho. Tá igual o Far Cry, viado. Igual. Tá vendo Far Cry, ó? Pular aqui. I'm not sure what's going on. They've broken into this building right here. Oh my god, the scenes of this riot. Far Cry. Have just got real. Nepal. What's behind me? Cê é louco. Eu vi esse cara no Tico e Teco, viado. Eu vi esse cara no Tico e Teco. E. Pera aí. Pera aí. Eu vi esse cara no Tico e Teco e. E. É, na hora eu comentei, lembrou, mesma hora eu lembrei Far Cry, do Far Cry, o pessoal que taca fogo, tá foda lá, tá? Tá bonito, tá bonito. Foi bonito, foi intenso, foi. Agora é prisão do Biruliro, né? Prenderam o Bolsonaro, prisão do Bolsonaro, aqui no, só a nata. Bolsonaro condenado. Vamos pegar a CNN, né? O melhor que temos, né? Ó, condenou nesta quinta-feira o ex-presidente Bolsonaro. É, Moraes considerou agravante liderança de organização criminosa e atenuante idade avançada do ex-presidente. O que o PT fez que for de São Paulo, velho? Aquilo lá é o que, cara? Doideira. O Bolsonaro, assim, pensa o seguinte: tem esquerdista comemorando. Mas os caras estão comemorando o que o Bolsonaro. Vamos pegar que isso aí é verdade, né? Que ele teve mesmo a minuta do golpe lá. Os caras estão comemorando algo que a esquerda prega. Estão comemorando algo que um cara de direita fez. O que a esquerda prega. Tipo assim, a esquerda prega remoção do status quo na marra, né? Que é revolução. E o cara foi lá e fez, né? Ou melhor, os bolsonaristas foram lá e fizeram. 7 de janeiro. Foram 8 de janeiro, sei lá.
Aí, aí o cara vai preso. Os caras estão defendendo a prisão de um presidente, de ex-presidente. Aí já tem dois ex-presidentes, já que um presidente e um ex-presidente condenado. Já tem dois. Estão defendendo a prisão do cara que fez o golpe que eles pregam que seja feito. Ah, mas era de direita. Ué, faz o contragolpe. Não, é não, mais fácil fazer o contragolpe. Muito mais fácil. Está ao contrário, cara. Acho que eu coloquei o quase. Tomar no cu. É, aí estão defendendo o STF, que é hoje o status quo do. O status quo, os donos do poder, né, como diria naquele livro do. Livro Os Donos do Poder, do. Esqueci o nome. Que é do Raimundo Faoro, né? Estão defendendo os caras de toga, que são hoje os donos do poder, né? Então, foi estranho, cara. Estranho não é não, que eu já tenho. Foi estranho, foi não, né? Foi 4-1. São, foram 4-1. Aí, ó, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Isso que é o mais foda. O que é democrático de direito? Até hoje ninguém me explicou o significado disso. Golpe de Estado. Golpe de Estado, velho. Os caras já defendem isso, cara. Não os merendíssimos, né? Mas sim a esquerda. Defende revolução, porra. Dano qualificado contra o patrimônio da União. Deteriora. E lá na China eles estão destruindo o bagulho da China do século II, tá ligado? Pra criar prédio, criar motel. Estão tombando árvore lá pra. E montanha, explodir montanha pra criar hotel, tá ligado? É, né? Bolsonaro, né? Faz o L aí, faz a arminha. E teve o último aí. Não o último, né? Mas agora o. Morre. Aqui, ó. Charles Kirk. Morreu. Morreu Charles Kirk. É, o. Peraí. Requiem aeterno dona eis domine et lux perpetua lucates requiescent requiescant in peace. Assim, era o cara mais tranquilo da direita, cara. E extrema direita. Aqui, a NSC, velho. Extrema direita, cara. Ele era direita liberal. Eu sou extrema direita, eu sou reacionário. Eu quero que esses caras morram. Ele era liberal, ele era conservador, cara. E morreu. Mataram o cara. Ah, mas era a favor de arma e era irônico porque ele morreu baleado. Não, não é irônico, mano, filha da puta. Por quê? Ele era pró-liberdade de expressão.
Até da sua que você fala isso. E ele. E os caras fazem uma genealogia, o elo de Charles Kirk com Bolsonaro, cara. Puta que pariu. Eles fazem uma genealogia porque eles acreditam que, é, como eles têm é, ligações externas e internas, né, dentro do partido deles, e são coletivistas, né, eles acreditam que todos têm ligações, todos, até os mais à direita, têm ligações internas e externas. E a esquerda dos Estados Unidos é agressiva. A esquerda dos Estados Unidos é agressiva, é maluca, é louca. Eles fumam, eles usam drogas, eles são a favor de aborto, eles são piores que a direita, a esquerda da Rússia. Pior, muito pior. E como é que, como é que diz, cara? Aí os caras estão fazendo esse mapeamento não, essa falácia aí de que ele morreu porque ele ativou. Primeiro, uma arma não mata ninguém. Que mata é a pessoa que tá atrás dela. Ah, mas é uma falácia. É óbvio que é uma falácia, mas é uma mentira? Não, não é uma mentira. Querem desarmar o povo pra armar o Estado, pra ele ter o poder bélico. É isso. E eu vi uma mulher falando que tipo assim, os Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos. Só que ela compara o Estado com as pessoas que estão armadas nos Estados Unidos. Isso aí não existe. Existe o Estado e existe as pessoas que estão ali trabalhando normalmente. Então, ela compara os Estados Unidos, que invadiu, sei lá, o Oriente Médio, para matar islâmico, com os caras que querem armamento para as pessoas, não para o Estado. Porque um cara que vive em comunidade, uma comunidade não no sentido esquerdista da palavra, mas em comunidade, com as outras pessoas, ele tem a noção moral do que está fazendo. Porque o cara que tem pai, tem mãe, é pai e é mãe, tem filho, né? O cara sabe os perigos de ter uma arma e sabe o dever moral de ter uma arma. Então, sim, isso é ser a favor de armas. Não da forma que a esquerda usa a arma. A esquerda usa a arma para matar os seus opositores. A direita usa a arma para se defender. É isso a diferença. Todas as formas que a esquerda pensa que, a- que quem é de direita age, a esquerda já agiu antes. Elas agem agora. Agem agora. Aquele camarada que morreu. E outra. A esquerda, desde, o, desde a Revolução Sexual, vem flertando com o lumpen proletariado. Só que hoje eles acreditam de fato que existe existe uma ligação entre o lumpen proletariado
eles acreditam que o lumpenproletariado é um agente é, revolucionário. Tanto que eles estão colocando ao sol já. Primeiro, alçou as formas mais irônicas do cinema ao status quo, como por exemplo o filme do como por exemplo o filme do é outra coisa também. Eu não, como é que é? É, caralho, eu já me perdi. É, alçaram os níveis mais os níveis mais irônicos da já tinha flertado disso pré república, né? Esse o brasileiro já teve flerte com isso pré-república, mas na república as a forma mimética de contar histórias aqui sempre foi irônico, e a esquerda sempre flertou com isso. Mas a partir do momento que alçou filme, vamos pegar aqui o Tarantino, alçou é, hoje, né? James Gunn alçou histórias de nível mimético baixo como alta cultura, isso eles abandonaram já. Eles já abandonaram essa pauta. Abandonaram a alta cultura. E é, e no Brasil foi pior. Porque o Brasil, como todos sabem, pega a pior coisa que existe no mundo nesse quesito. Não pegou somente a revolução sexual. Pegou a revolução sexual e alçou outras formas de se vender a revolução sexual, que é o quê? Funk. Filmes como CDD, por exemplo. Filmes como. É, tem até uma genealogia cinematográfica que os caras fazem. CDD, aí tem aquele filme. Como é que é? CDD? O filme do. Nossa, esqueci o nome daquele filme de policial brasileiro, pô, de bandido brasileiro. Cariacu lá, Carandiru. Então, Carandiru, aí tem aquele do cara do ônibus. Tem também cara do ônibus e tem o último, o Tropa de Elite, que é o melhorzinho desses daí, né? Que tem alguma coisa nele. E tem o último dos últimos, que filme é ruim pra caralho. Mas, enfim, é um filme horrível lá. Que se passa na. Que se passa na. eh, no Nordeste. Que não é o. Que não é o Alto da Compadecida, porque o Alto da Compadecida é bom por conta de outros fatores, mas é bom. Aí, aí tem isso aí. E junta com revolução. Junta isso daí com a revolução sexual, junta isso daí com a esquerda mais fanática, que é a esquerda estadunidense. Que é pior que a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira está no status quo. Lá não é status quo. Lá é. Lá são ideias, digamos assim, rechaçadas pela maioria, assim, ou ignoradas, né? Aqui é o status quo. A mulher normal é feminista, porra. Já a mulher normal, né? É feminista. Eu não quero
prolongar muito nisso, então vou fazer o seguinte, então, sei lá, tem agora o Bolsa Cachaça. Bolsa Cachaça. Esse é bom, cara. Não é Bolsa Cachaça, né? Qual é que é? É Bolsa, Nossa, eu esqueci o nome, velho. Bolsa Cachaça. Auxílio Cachaça, isso, auxílio. Auxílio alcoólatra. Alcoólatra. Acho que é assim que escreve. Olha isso, mano. Não é mentira isso, aí. Pera aí, é mentira, cara. Pera aí. É mentira. Que isso, cara? É mentira. Não, não é possível, mano. Quero ver Não tem que ver essa porra, velho. Olha, o Diário do Comércio, cara. Diário do Comércio. Esse troço era do Olavo, mano. Caralho. Era porque morreu, né? Auxílio doença para alcoolismo, cara. É mentira isso, cara. Não é verdade, não. É mentira. Olha, Jus Brasil, hein? Ó, não tô pegando de nada, não. Jus Brasil, hein? Se esse site foi mentiroso, já não sei. Para começar a entender a relação entre alcoolismo e aposentadoria ou auxílio-doença, você precisa ter em mente que uma pessoa alcoólatra é considerada uma pessoa doente. É uma doença crônica formalmente reconhecida pelo Código Internacional. Oh, meu Deus. Isso porque o álcool traz diversos problemas secundários, como doenças, blá 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 e os caralho. O segurado inscrito no INSS que esteja gravemente comprometido nas relações laborais e decorrência do alcoolismo crônico poderá ser aposentado por invalidez, um benefício agora chamado de aposentadoria por incapacidade permanente, desde que concorram os seguintes fatores: duração prolongada da doença com prejuízo total e permanente de competência para o trabalho. Exige perícia médica do INSS, além dos laudos particulares de posse de seguro. Cumprimento do prazo mínimo de carência de 12 meses. Qualidade de segurado. O caso mais recente foi o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, onde um homem de 52 anos de idade, que morava nos fundos da casa de sua mãe, uma senhora de 73 anos, vivia altamente dependente de álcool em situação de miserabilidade, acionou a justiça e teve seu direito ao LOAS gratuito. Se fuder, né, velho? Correio. Não. Eu quero um de esquerda, pô. Tem um palpite de esquerda, não? Alcoolismo, direito, auxílio, doença. Deixa eu ver. Parece que a mulher é isenta. Deixa eu ver aqui. Não sei. Pode não ser também, não sei. Cadê o som? E se você ainda não me conhece, ainda não me segue. Eu sou a Mariana Falopa, advogada trabalhista e previdenciária, e todos os dias eu tô aqui com você trazendo dicas. Previdenciária e trabalhista previdência. A mulher trabalha lá. Ou seja, vamos acreditar que ela existe mesmo, essa porra. Tô dando a colher de chá, tô acreditando que ela trabalha lá mesmo. Porque a mulher não vai fazer isso daí. Primeiro, vamos pegar. A mulher não vai sair andando falando por aí que trabalha no bagulho de previdência privada, assim. Porra, não vai, porra. Fáceis, práticas e bem objetivas para ajudar o seu dia a dia. O alcoolismo crônico é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde e se tornar incapacitante para o trabalho, essa pessoa pode se aposentar por invalidez, pode receber auxílio-doença ou pode receber o LOAS.
Ou seja, cachaceiro, pode pegar o Loas aí, ó, filha da puta. Pega seu dinheiro, pega esse dinheiro e tome mais cachaça. Qual que é a minha opinião sobre isso? Agora temos a certeza, né, que eu li, ó, Jus Brasil e vi uma mulher que trabalha lá na Previdência, hein, cara. Se discordar de mim, vai tomar. Ah, existem dois tipos de. Vou ler o meu texto, peraí. Já que tá aqui, vou ler meu texto. Vou ler meu texto, tá aqui já tá aqui mesmo. Por achar. Eita. Ó, não sei se. Esse texto aqui exemplifica bem o que tá acontecendo de novo, com o que tá acontecendo de novo no Brasil, que sempre aconteceu, não vai mudar, sempre aconteceu. Então vamos, vamos só ler o texto. Eu acho que eu vou até terminar com esse texto. Eu não tava querendo terminar porque eu achei que era mentira, cara. Mas é verdade, velho. Vai ter o auxílio cachaça agora, cara. Ah, tem esse aqui, ó. Tenho dois textos sobre o tema anterior e esse tema agora. Vamos ler esses dois textos que eu fiz no meu Facebook Frankfurtiano. O caso do Léo Lins, quando o Léo Lins foi condenado a pagar não sei quantos negócios lá, que eu nem lembro mais essa porra. Mas enfim, não era opinião, era piada. Vê até o caso do PCO aqui, ó. O caso do PCO. Propaganda de graça. Ah, tá lendo? Tá lendo essa porra? Tá lendo? O Márcio Roberto, ele tá me vendendo a camisa do pessoal. Tomar no cu. Mas Deus abençoe, cara. O PCO defendeu o Léo Lins. O que que tá acontecendo? É, Léo Lins e o positivismo jurídico. E é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você pode até pegar aqui, ó. Antes de começar, é preciso falar sobre o que é positivismo jurídico. Muitas pessoas que estão discutindo sobre o caso do Léo Lins estão apenas apontando coisas que ele disse como se isso fosse um problema per se, e não se atentam ao jurídico e como ele usa de métodos e conceitos filosóficos para moldar as leis e mudá-los ou transgredi-las para proteger grupos de pessoas X ou Y, e assim não sendo uma lei igualitária, entre aspas, né? Desde o início da República, o Brasil é influência e influenciado pelo positivismo. Não vão que vão, desde a frase na bandeira ordem e progresso a coisas mais complexas e abrangentes. Abre parêntese. Abrangência é essa que afeta diretamente a Constituição Federal, fecha parênteses, como Estado Democrático de Direito. Sim, ninguém até hoje não me. Por quê? Porque ninguém é, eu tô me auto. Ah, que engraçado, eu tô me auto. Como é que fala? Eu sou fodão mesmo, eu tô me auto. é, eu esqueci a frase, foda-se. Mas ninguém nunca é, ninguém nunca me apontou, não, pô. Me esclareceu o que é Estado Democrático. Qual que é o significado disso? Palavras ao vento, velho. O conceito que molda o positivismo é a superação do justnaturalismo jurídico. O justnaturalismo, que era usado no período da Idade Média, consiste em dizer que existe uma causa primeira que controla não somente a natureza, mas a moral do homem. A causa primeira é essa que, para o Santo Tomás de Aquino, é o Logos. Que é o Logos, Deus, Jesus, Logos, divino. Logos encarnado. Logos em grego é palavra que lá na Grécia Antiga eles usavam a esmo, né? Mas que dentro da Constituição cristã, né, do medievo, eles começaram a usar como Logos encarnado por conta de Jesus, né? Aí os caras que é de esquerda fazem uma genealogia assim, parecendo que tudo usando
de, de hermenêutica da suspeita, eles acreditam que aquilo que o Logos, eles deturparam essa palavra para caber dentro das ideias dentro das ideias do medievo, sendo que lá não existia nem direita nem esquerda, tá ligado? Mas enfim, para começar, né? Pra terminar aqui, como assim? Não existe uma genealogia histórica, não. O pessoal não pegou essa palavra e encaixou ali porque veio Jesus na Terra, não. Não, os caras pegou essa palavra e usou a esmo mesmo, usou pra controlar as pessoas daquela época. Vá tomar no cu, porra. Por isso que eu falo. Por que, que eles falam isso? Por que, que eles falam que existe esse controle? Porque eles querem já controlar as pessoas, porra. Eles querem algo apofático. O positivismo jurídico, por sua vez, tenta contrapor este conceito e coloca o que está escrito como início e fim da moral social. O que antes era somente algo que vem da noção moral social se inverte e o que é escrito se torna a moral vigente. Por isso temos leis, por isso temos leis, mas agora um juiz pode moldar e modificar isso a bel prazer. Isso se deu em Hans Kelsen, o autor, né? Hans Kelsen, que em sua teoria substitui o logos e cria-se uma lei apofática. Não em Hans Kelsen mesmo, mas sim começou lá em Hegel, né? Em Hegel já. Eu acho que Hans Kelsen é posterior a Hegel, deixa eu ver aqui. Nome. 81, 90, 73, 1973. Nossa, o nome do cara. Começou lá em Hegel, na verdade. Eles quase se viram, assim, tá ligado? O ET 73, o outro é de 770 a 1831. Então, assim, é quase perto, peronomútil e, e como é que se diz? Os dois, não sei se chegaram a se ver, mas começou em Hegel, porque Hegel, a genealogia histórica, o que ele queria, né, historicamente, é que, como é que é? Se tiver um professor de Hegel aí para me ensinar, mas pelo que eu entendi, pelo que eu já escutei também, pelo que eu até já li também, é que ele queria, ele fez uma, como é que fala, porra, histórica dialética dele, né, tudo, o conceito, eu não vou explicar essa porra, vai tomar no cu, eu não consigo explicar Hegel não, é muito difícil, mas eu sei que começou nele, e Hans Kelsen, e Hans Kelsen também é, teve um pouco disso, do positivismo jurídico. Por causa do jurídico, filosofia jurídica do Hegel também. Né? É, continua, criando assim uma teologia política, atribuindo às leis atributos divinos indivisíveis. No Brasil, dada pela escola de Recife, que é anterior a Hans Kelsen, abre parênteses, no início, está desde o início da história da República Brasileira. Tá desde o início da história da República Brasileira o positivismo. Fecha parênteses. Essas ideias se mesclam com a ideia de Kelsen. Essas ideias se mesclam com a ideia de Kelsen. E se cria o cognitivismo moral. Não se cria o cognitivismo moral. Isso se dá pelo fato de haver essa teologia política. Né? É, ideias que diz que não é possível uma dedução moral. Ou seja, tipo assim, os Estados Unidos, por exemplo, lá eles têm dedução moral. Aqui no Brasil, tem que ter a dedução moral, porque recentemente eu tive uma. Eu vivenciei uma coisa que foi a menina, ela é abrigada aqui na cidade onde eu moro. Ela é abrigada aqui na cidade onde eu moro
o juiz teve que determinar moralmente se a menina deveria ficar com a mãe ou no abrigo onde ela estava. Então isso é uma dedução moral da coisa. Só que a mãe é problemática e você sabe como é, né? E a menina não queria ficar no abrigo, ela queria ficar com a mãe. Então, assim, é aquilo, né? Uma dedução moral é isso. É basicamente isso. Então, esse próximo parágrafo eu vou pular porque basicamente explica o que é uma dedução moral. Mas se daí explicou melhor que eu coloquei aqui. Por exemplo. É, então, e eu disse aqui que não existe no Brasil. Não é que não exista no Brasil, é que o jurista brasileiro ele tenta não fazer essa dedução moral. Então diz, diferentemente no Brasil, que faz um fechamento causal, assim, e outra. Isso de fechamento causal existe a larga escala, como por exemplo, vou até ler tudo aqui. Diferentemente no Brasil, que faz um fechamento causal e tenta criar programas de pesquisa para atender a minorias e grupos, ou seja, é, esse fechamento causal é como, por exemplo, a mendigagem que eu vi recentemente no YouTube aqui. A mendigagem. A esquerda tenta basicamente isso aqui, ó. Ela aponta o erro e a esquerda aponta o erro e tenta fazer um fechamento causal das coisas. E dá uma solução pífia, tá ligado? Esse aqui, ó. É o que eu coloquei aqui. O que eu coloquei aqui. Falar para o Ian Narinas faz um fechamento causal e dá uma solução imediata, que é a criação do programas sociais. Ou seja, é, esses são juristas brasileiros. Eles tentam fazer um fechamento causal e faz uma dedução moral e cria programas sociais. Perceba, a dedução moral não é o problema é a criação de programas sociais. Por quê? A criação de programas sociais pode até atender uma minoria de pessoas, só que assim, nesse contexto aqui do comunista e do pardo, a solução do Ian Neves por esse cara do que tá morando na rua, ele botar ele na porra de um. Não é nem botar ele na porra de um negócio, é dar dinheiro pra esse cara diretamente. Nem botar ele num albergue, na cadeia, não. É colocar esse cara diretamente em meio à sociedade com dinheiro. Ele com dinheiro, ele sem fazer nada na vida. Ele é um lumpen proletariado, né? Como diria. E só sobrou isso mesmo, é como eu disse. Só sobrou isso mesmo pros caras de esquerda, porra. Grupos e minorias. Então, a lei sendo abrangentes. Vou ler de novo. Diferentemente no Brasil, que faz um fechamento causal e tenta criar programas de pesquisas para atender a minorias de grupos. A lei sendo abrangente, assim como a frase Estado Democrático de Direito, diz que grupos podem, vão e são perseguidos por terceiros. Grupos esses que podem ser desde católicos e judeus a LGBTQIA+. Ou seja, é, você pode recorrer ao Estado a partir do momento que você se sentir perseguido. Ou recorrer a grupos, né? E minorias. Então, esses grupos e minorias vão recorrer ao Estado. Por isso, isso é a função, sabe do quê? De sindicato, porra. O sindicato é o Estado. Você que é um trabalhador recorre ao sindicato, o sindicato recorre, vai negociar diretamente com fazer uma proposta inegociável, não, uma proposta irrecusável com o patrão. E o patrão não pode recusar, porque esse cara pode recorrer a quem? A porra do Estado. O que pode ser de fato, mas também
pode e vai induzir a conspirações jurídicas e criar a hermenêutica da suspeita para com os civis. Ou seja, isso que está acontecendo, por exemplo, com a direita brasileira, é isso que eu acabei de descrever agora, pô. O que foi isso daí? O que está acontecendo? Conspiração jurídica para com os bolsonaristas e hermenêutica da suspeita para com os direitistas e os esquerdistas. E as pessoas mais moderadas que não ligam para política. Então é que eu só me repito, né, o que eu disse. E percebam que ninguém é contra, já que as pessoas aceitaram a prima facie, o antilogos ou o jurídico brasileiro. É isso, cara. É isso o nosso jurídico. E agora tem aqui um. O cara tweetou lá. Não, comentou no Instagram. O sistema capitalista é selvagem e covarde. É covarde, aliás. Meu sonho é ver todas as favelas, facções, milícias e trabalhadores unidos pelo propósito de acabar com as burguesias. Abaixo a burguesias. Paz entre nós e guerra entre os senhores. Aí, já leu, né? Agora eu vou dar o meu texto. O lumpenproletariado à esquerda. No último texto que escrevi falando... Esse último texto que eu acabei de redigir, eu dou uma introdução do que é lumpenproletariado. Agora, como a esquerda cooptou o lumpenproletariado para a ideia dela de revolução em, na cultura, né? Nos livros, filmes, músicas e novelas. Só que a esquerda, ela tenta afastar a cultura da massa que eles, como é que direi? Eles tentam afastar a cultura da a cultura. Ah, sim, eles tentam afastar a alta cultura da cultura pop. Diferentemente, por exemplo, dos católicos Mangatinon, por exemplo, que fazem uma aproximação do pop com a cultura, com a cultura alta cultura. E os caras gnósticos fazem também essa aproximação. Só que uma aproximação dos Mangatinon, por exemplo, é uma aproximação do Logos, o Logos encarnado, que é Cristo. Já a aproximação desse pessoal do Nova Gênesis é uma aproximação mais, digamos assim, eles são gnósticos, né? Então, assim, eu não, eles são gnósticos, né? Se eu tô dizendo isso aqui, não é forma de ofender, é forma de dizer que eles são, né? Eu não tô a ofender-te, pá, eu tô a definir-te, como diria o Fidalgo Baruch. Eu estou a xingar-te, pá, eu estou a definir-te, pá. Então, assim, a esquerda, no modo geral, fugiu da gnose, fugiu da gnose, né? Fugiu do catolicismo, fugiu da religião e abraçou o lumpenproletariado, pô. Por isso que hoje temos o funk como aspecto cultural da esquerda. A esquerda deixou mesmo a alta cultura quando ela estabeleceu o funk como forma de cultura. Tipo assim, não é que ela não é uma cultura, só que é uma baixa cultura. É um irônico abaixo do irônico, né? Hoje eu estava escutando uma aula do Olavo, a segunda aula do Olavo, que ele fala sobre o Northrop Frye, a teoria do mimética dele. Ele estabelece direitinho lá, só que eu esqueci, mas tem lá o mimético alto e mimético baixo, que a esquerda já abraçou o mimético baixo. Pra quê? Pra imbecilizar a população. Deixar ela lenta, deixar ela burra. E eu falo culturalmente, não falo. Eu falo culturalmente, né?
Agora, vai numa escola e a prima facie, pelos meios primários, ou seja, pela aparência, diferenciar um membro de gangue ou de um estudante? Alguns talvez, mas todos? Ou seja, dá pra você diferenciar hoje uma mulher de uma puta? Um garoto normal de um garoto envolvido? Acho que não, né? E como a mulher favelada já tem intrinsecamente a forma mentis, né, como eu disse anteriormente, de uma feminista do século XX, né, tomada pela revolução sexual, ela vai, ela vai pegar essas ideias de funk e os carai e é, pegar essas ideias de funk e os carai e vai aceitá-las, né, abraçá-las. E outra, não vem com mulher conserva bosta pro meu lado, não. Elas são piores que essas mulheres, porque essas mulheres abraçaram de fato o, a revolução sexual. Já essas outras mulheres conservadoras, elas, elas se fazem, cara. Elas se fazem. Igual aquela Bertolazzi. A Bertolazzi, a melhor delas ali é, de fato, a Natália Suma, que ela realmente vive aquilo. Ela realmente vive o que fala. Vive o que fala. Então acho que é isso, mano. Quase dando uma hora já de vídeo. Acho que chegar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. O positivismo como forma de defesa do lumpenproletariado. O lumpenproletariado são dois agentes que estão por fora do meio de produção. Durante alguns anos, a esquerda apenas mostrou ou representou esses agentes nas formas de arte. Pois bem, eles sabem e defendem hoje esses agentes, não somente de forma apologética, mas também jurídica, chegando ao ponto de juízes soltarem membros faccionados pegos em flagrante. Ou nem chega a isso, tá ligado? Ou nem chega, porque é como você pergunta policial, por exemplo. A gente prende e a justiça solta. É isso que eles fazem, porra. Pega lá aquele cara do. Aparece pra mim o tempo todo, pô, no meu Reels do YouTube. Shorts do YouTube. Vou tentar achar aqui. Vou descer aqui até achar, porra. Pera aí. Esse cara. Energia, te projetando no chão. O STJ já está entendendo que isso é furto também. Você sabe que é roubo, porque tem violência, eu sei que é roubo, mas para nossas cortes, né, para os nossos ministros de Marte, né, isso é furto. O bandido não vai ser preso, pô. Se ele for preso, ele vai ser solto na custódia. Não vai acontecer nada. Então por que eu vou à delegacia? Não vou ter meu celular de volta, vou ser mal atendido na delegacia. Isso aconteceu com uma amiga minha, tá? Recentemente, tá? Assaltada em Copacabana. Quando ela abriu a porta, é o quê? Celular? Faz online. Entendeu? Entendeu, Goi? Entendeu, esquerdista? Entendeu, Goi? É isso que acontece, pô. É isso que acontece. Por meio de juízes e por meio de facções. Acho que eu vou parar por aqui, cara, que eu vou morrer de qualquer forma aí. É isso aí. Todo mundo entendeu. Então, esquerdistas, boa sorte aí. Quem tá no Brasil é o melhor, como diria o Nando Moura, né? Como é que é? A melhor saída do Brasil é o aeroporto. Ainda. Daqui a um tempo não vai ser mais, tá? Daqui a um tempo vai. Daqui a um tempo, meu amigo, você vai ver a. Ou vai ver o sol nascer quadrado ou vai comer capim pela raiz. Então, assim, Deus abençoe. Forte abraço a todos e até logo.